Pessoal, precisamos conversar sobre a nova polêmica da semana, que é a questão do Superman Vesgo. Quando eu comentei no vídeo de domingo, eu não achei que a polêmica ia ser tão grande como ela se tornou nas redes sociais. O negócio ficou tão grande que até mesmo o James Gunn respondeu nas redes sociais. Então, no vídeo de hoje, eu queria conversar um pouco com vocês sobre o panorama atual desses filmes de super-heróis, para entender se a nossa régua para um bom filme de super-herói hoje tá mais alta, tá mais baixa, se os filmes no passado eram mais bonitos do que eles são hoje. Muito bem, tem muito assunto no vídeo de hoje, roda a abertura e vamos lá. Beleza, vamos começar aqui e eu vou direto no ponto que eu quero discutir com vocês. O que mais teve de domingo para segunda até hoje foram comentários envolvendo o filme do Superman, comparando a cena do voo com os mesmos frames, as mesmas cenas que a gente tem no Homem de Aço do Zack Snyder. E muitas pessoas defendendo o Zack Snyder, dizendo que é um downgrade, muitas outras pessoas também dizendo que é um upgrade em relação ao Snyder, porque tá muito mais quadrinho agora do que antes, mas aí tem a turma dizendo que a versão do Zack Snyder era muito mais cinematográfica, e as críticas que o pessoal tava fazendo com o filme do Superman não era só em relação ao fundo, à cena mesmo, mas também aquela questão dos olhos do David Corenswet, que algumas pessoas estavam até achando que poderia ser deepfake, e por isso veio o James Gunn e falou bem assim: não há absolutamente nenhum CGI no rosto do David Corenswet. Os rostos das pessoas podem parecer diferentes quando você coloca uma lente de grande angular de perto. A placa de fundo, ou seja, o chroma key que eles substituíram, é de uma gravação que eles realmente fizeram, ou seja, não tem CGI, aquele background, de um lugar que eles gravaram lá em South Bar. Ou seja, as duas camadas que essa cena tem, tanto o background quanto o David Corenswet, não tem nenhum CGI envolvido. O que tem é o David Corenswet gravado separado, com um fundo verde, colocado em cima dessa cena que eles gravaram, provavelmente com um drone. E o James Gunn falou o que eu tinha falado no vídeo de domingo. Pela minha experiência com câmeras, eu já poderia imaginar que era alguma coisa envolvendo a lente. Que eles estão usando essa lente que deixa as coisas um pouco mais distorcidas. Dependendo da lente de grande angular que eles têm, começa a ficar arredondado as bordas. E se você, com uma lente dessa, chega perto de uma pessoa, você vai ver o rosto dessa pessoa, ficar um pouco distorcido. E me parece que essa é a justificativa do porquê que o olho do Superman tá um pouquinho maior que o outro. Mas olha, pra mim é 100% certeza que não tem deepfake na cena, não tem CGI na cena, e eles fizeram essa cena basicamente usando efeitos práticos. Mas bem, essa é a explicação que o James Gunn deu pra cena e pra questão do rosto do David Corenswet. Não muda muito o que as pessoas acharam da cena ser feia ou não. E aí é muito uma questão de opinião. Você pode achar a cena feia, você pode achar a cena bonita. Eu achei a cena maneira, achei boa, porque é uma cena que tem uma coisa legal com aquele corte de trás pra frente. Você pode criticar que ele tá vesgo, mas, enfim, 2 segundos acho que não vai fazer muita diferença. Agora, essa comparação que o pessoal tá fazendo com os frames que tem no Homem de Aço, na cena do voo do Homem de Aço, aí eu consigo entender um pouco a questão de querer dizer que é downgrade e upgrade. Eu vou me meter num problema em dizer isso, mas eu acho ali que a cena do voo do Zack Snyder, como que ele filmou o Superman voando naquela cena quando ele pega o uniforme pela primeira vez, bem mais legal. E eu falo isso com todas as aspas possíveis, porque é uma avaliação de 1 segundo com uma outra cena que tem 2, 3 segundos também. Olhando unicamente enquadramento, questão de cores e tudo mais. Eu acho que sim, a versão do Zack Snyder ali é mais legal. Mas eu nem quero levar isso para a rivalidade Zack Snyder e James Gunn, porque eu acho que a gente tá falando de uma outra coisa, de uma outra época. Eu sei que o filme é de 2013, ele não é tão velho assim, porque assim, ó, o Homem de Aço, ele foi filmado com algumas câmeras, mas são todas câmeras a reflex que fazem o filme em 35mm. Naquela época, ainda em 2013, não se usava muito câmeras digitais. Se usava câmeras que filmavam em 35mm e depois esse filme era digitalizado para você fazer os efeitos especiais e tudo mais. Mas você filmar em película faz um pouco de diferença. As câmeras que se usa hoje nos grandes blockbusters, assim que tem muita cena de ação, são, por exemplo, essa Red V Raptor, que é uma câmera que faz RAW,
faz filme digital. Essa é uma câmera que você não sai com um negativo gigante que você precisa digitalizar. É uma câmera que o arquivo fica num cartão de memória, por exemplo. E todo mundo prefere utilizar esse formato nos dias de hoje porque é muito mais rápido e prático. Porque usando essas câmeras você elimina o processo de digitalização, acelerando toda a pós que eles precisam fazer também. E também porque é muito mais prático para o cineasta pegar o arquivo e já ver ali no computador na hora, sabe? O problema é que essas câmeras digitais, por mais que elas sejam muito foda, a gente ainda tá falando de câmeras de cinema, pelo amor de Deus, são câmeras de cinema, são câmeras que valem milhões e milhões de dólares, mas se você compara um filme gravado em digital pela mesma pessoa, pelo mesmo diretor de fotografia, e depois você pega essas pessoas e elas gravam com uma câmera de 35mm, eu garanto pra vocês, a versão de 35mm vai ser muito melhor. Esse aspecto de lavado que a gente tem nos dias de hoje, isso é um pouco culpa das câmeras digitais. Mas também é óbvio que não é só culpa das câmeras digitais, porque existem diversos filmes aí que foram gravados com essas câmeras e que são lindíssimos. Tem um fator humano de como que esse filme vai ficar no final. Mas é por isso que eu entendo que quando você compara com o Homem de Aço, por exemplo, você tá pegando o Zack Snyder, você tá pegando aquele diretor de fotografia do Homem de Aço, que são excelentes profissionais técnicos. Assim, ó, eu entendo que hoje o Zack Snyder virou motivo de deboche por qualquer coisa que ele faz, o slow motion do Zack Snyder, mas o cara entende de técnica, ele entende de câmera. E eu acho que basta você reassistir o Homem de Aço pra você ver como que aquele filme é muito bonito, é muito bonito. Tudo depende do fator humano, da câmera também, e o que eles querem fazer. Porque essa câmera aí que o James Gunn acabou utilizando, ela tem outras vantagens. Ela é muito mais leve. Você pode fazer uns negócios muito mais malucos com ela. Eu tenho quase certeza que eles só conseguiram fazer aquele giro lá com o drone porque essa é uma câmera relativamente mais leve do que outras câmeras. Eu não tô aqui para dizer que, quando se gravava em película, quando fazia com 35mm era melhor. Porque cada uma tem a sua vantagem e desvantagem. O próprio James Gunn, lá no Threads, uma vez respondeu que ele prefere o filme em película mesmo. Só que as câmeras digitais lhe oferecem uma vantagem que ele não consegue mais abrir mão delas. E esse negócio da imagem lavada não é só um problema da DC. Os filmes da Marvel também têm esses problemas. Os filmes live action da Disney também têm esses problemas. São problemas que acabam acontecendo em virtude do uso de certas câmeras digitais. E isso não é culpa que o profissional não é competente o suficiente, é só que algumas dessas câmeras vão ter um limite. Quando você coloca essas câmeras digitais em fundos verdes, em chroma key, aí você potencializa os limites desse tipo de câmera. Vamos falar um pouco do Capitão América. Esses dias estava todo mundo falando mal de uma cena que tá no trailer, porque o fundo lá que tem as árvores de cerejeira parecia muito falso. Aí a gente descobriu esses dias que aquele fundo era verdadeiro, que eles gravaram aquilo num cenário mesmo. Aquilo dali não era chroma key. Eu fiquei estupefado, porque eu tinha certeza que era. Mas daí eu tô tentando entender, tá mesmo? Então por que esse frame tá tão feio assim? E aí que me caiu a ficha. Bem, se a culpa não é do fundo verde, talvez o problema seja da câmera que eles usaram. Que realmente, dependendo do formato do filme, pode acabar criando essa coisa meio falsa, sabe? Ainda mais se depois você leva no color grading e aumenta muito a saturação, pra justamente não querer deixar lavado, sabe? E aí é uma coisa muito artesanal, sabe? É uma coisa muito difícil. E tudo isso um pouco prejudica, sabe? O filme do Flash sofreu demais com isso. Além da fotografia realmente não ser tudo isso, não. E isso que eu tô falando de um pedaço do problema. Mas ainda tem problemas que são maiores, como a forma hoje que os estúdios capturam as cenas no chroma key, que é sempre com a luz mais flat possível. Depois você tem que resolver isso na pós. E aí colocar sombras e tudo mais na pós é difícil. Tira um pouquinho da parte mais crível do negócio. Então aqui a gente já tem vários problemas que a Hollywood atual carrega e que no passado não existia. Seja pelo tempo a mais que o pessoal tinha para fazer o filme, ou a vantagem do 35mm que deixava o filme mais bonito mesmo. E também não adianta querer, eu quero que volte pro 35mm, porque também não é tão simples assim. O Rebel Moon do Zack Snyder, acabei de elogiar o Zack Snyder lá no Homem de Aço, mas você pega o mesmo diretor com uma outra câmera que tá fazendo em formato digital, e você vê o quanto que fica mais falso ali. E olha que no Rebel Moon ele se esforça pra caramba pro filme não ficar com essa cara digital. Mas daí ele super compensa com uma lente que desfoca absolutamente tudo no fundo e não fica legal. E também tem uma outra coisa, galera. Essa cena do Capitão América, essa cena aí do Superman, a gente tá vendo essas cenas, não é no seu formato original, como é proposto pra ver no cinema.
No caso do Superman, aquele GIF não tava nem em 1080p. Mas o formato que você tem que ver é no cinema, como que fica lá em 4K, IMAX, Ultra HD, Mega Blaster Plus. Que quando você olha no cinema, talvez por causa do tamanho da tela, a questão do som, é muito mais imersivo e é um pouco mais difícil de você ver certos defeitos que o filme tem nessa questão do color grading, da fotografia e tudo mais. Mas quando você olha o mesmo filme no streaming, você percebe muito mais. Eu digo isso por causa do filme do Flash e do Deadpool e Wolverine. Quando eu vi o filme do Flash, eu não achei tão feio assim. Não achei tão feio assim. Mas depois que ele saiu na Max, meu amigo, que coisa feia. Não, sério, que coisa feia. Deadpool e Wolverine, a mesma coisa. Aquela cena que o Wolverine tá no corredor lá do ônibus matando um monte de Deadpool. Quando eu vi a mesma cena no streaming do Disney Plus, aí deu pra ver o problema. Então eu não sei se é a ilusão de você tá vendo numa grande tela, que você fica deslumbrado, você não vê todos os problemas, mas quando você vê em casa, no conforto, no sofá, na cama ali, você percebe muito mais, né? Porque você não tá com o melhor equipamento possível pra ver tal cena. E aí os defeitos daquela cena ficam muito mais evidentes. Eu tô fazendo todo esse rodeio aqui pra a gente tentar entender qual que é o verdadeiro problema? Porque eu não acho que é culpa, que o James Gunn não sabe fazer filme, que o James Gunn não sabe fazer direção tão boa, tão bonita quanto o do Zack Snyder. Cara, porque eu acho que o buraco é mais embaixo, porque principalmente não é só o filme do Superman que tá com esse aspecto lavado. Ele não tá tanto quanto o do Capitão América, mas ele não tá, tipo, muito hiper, né, se destacando visualmente. E a comparação com filmes um pouco mais antigos, mesmo de 10 anos atrás, que ainda usavam 35mm, cara, é covardia às vezes. É realmente covardia, porque ficava muito melhor. Mas também a gente não pode só olhar o frame parado, a gente tem que ver toda a cena. De novo, a cena toda é muito maneira, com a câmera girando. Isso é uma coisa que você não conseguiria fazer 10 anos atrás. A não ser que você tivesse um mega guindaste segurante, que tivesse toda uma estrutura diferente lá, o que com certeza iria encarecer a produção só por uma cena que talvez não valesse a pena, sabe? A vantagem realmente é essa agilidade, essa praticidade, o fato da câmera ser mais leve, poder fazer coisas diferentes na hora de gravar. O que, consequentemente, para filme de blockbuster, principalmente para filme de blockbuster que tem muita cena de ação, é o que dá a possibilidade deles pirarem na cabeça e fazer uns movimentos diferentes que geralmente a gente não vê nos filmes antigos. Então o filme do Superman tá com uma cara meio lavada, eu acho que ele tá, infelizmente. Mas eu também tenho que ver todo o filme antes para fazer um julgamento real da situação. A gente tá vendo uma cena, um trailer. E comparado com alguns outros filmes que eu já vi por aí, ele não tá tão ruim. Ele tá dentro da média dos outros. Mas fazer o quê, né? É uma questão da indústria de Hollywood. E isso não quer dizer que filmes filmados no formato digital são feios. Pelo amor de Deus, a gente tem um monte de filme como o Blade Runner, o último aí do Villeneuve, que é lindo. Mas até mesmo esse filme do Blade Runner, quando você compara com o Blade Runner original, você sente que ele perdeu uma textura ali, você sente que ele perdeu uma sujeira que não tem quando o filme é filmado em digital, porque ele é muito mais nítido. E o que a gente está debatendo aqui é um debate antigo que se tem no cinema. Digital versus 35mm. É uma coisa muito antiga que se faz desde os anos 2000, quando começaram a fazer os primeiros filmes em digital. Não existe o que é certo ou o que é errado, mas o que eu sinto é que quando você compara, por exemplo, com o Homem de Aço, que foi feito em 35mm, e essa cena do Superman, você sente uma diferença na textura ali. Realmente, no meu olho é perceptível, sabe? Principalmente no contraste, nessa sombra, que parece que falta sombra, sabe? É realmente, essa coisa do Superman parece que falta sombra. E é como eu disse, o formato digital, ele ainda vai ter suas limitações, ainda ampliadas quando você começa a fazer chroma key. E esses filmes de super-heróis hoje é tudo em chroma key. E aí depois na pós-produção você tem que pegar o material do background, você tem que pegar o Devin Corey Sweat, que foi gravado num estúdio, num fundo verde, juntar, mas daí os dois estão em formato digital. O formato digital vai ser muito mais fácil para você usar o color grading para juntar esses dois ambientes de uma forma muito mais prática e fácil. Mas você perde o granulado, você perde a dureza do movimento, você perde... Sabe, tem diferenças. E o filme, para estar em formato digital e ele ser belíssimo, ele tem que ser, desde o início, muito bem pensado. Infelizmente, a gente tá nessa situação que os filmes hoje, de super-heróis, os grandes blockbusters, quando você compara com esses mais antigos,
eles vão ser mais feios mesmo. Só que eles vão ter outras vantagens. Ah, Gabriel, você não acha errado a gente estar julgando esses filmes antes deles saírem? Vocês querem a minha opinião? Eu acho errado. É óbvio que é errado a gente julgar o material antes do negócio sair. Mas aqui estou eu gravando esse vídeo julgando o material. E aí está você também julgando o material. Sabe por quê? Porque não tem como a gente não julgar. Na velocidade que é a internet nos dias de hoje, as discussões diárias que se formam em bolhas dos assuntos que estão acontecendo. É impossível não julgar. Eu sei que isso é injusto, mas é como as coisas são. Cara, eu quero muito chegar no filme do mês que vem lá, o Capitão América, e eu engolir seco e ver que o filme, na verdade, é muito bonito. Eu estou louco que, na verdade, o filme do Capitão América seja lindo de verdade. Mas o que eu vejo no filme do Capitão América é o que eu vi no filme Deadpool e Wolverine. E era um filme feio. Me desculpa, é um filme feio. Culpe, talvez, as câmeras, culpe o processo de gravar, culpe como que esses filmes de blockbusters tem que gravar, já correr e não dá tempo de produzir, ou culpe porque são filmes super-heróis e tudo tem que ter chroma key. O Shang-Chi, por exemplo, eu acho que é um filme que iria se beneficiar horrores de ser 35mm. Porque aquele filme, ele é lindamente gravado. Mas a dureza da câmera digital tira um pouco do aspecto do movimento que, se fosse 35mm, eu acho que ia ser o filme mais bonito da Marvel. Mas aí a gente volta pro debate, 35mm versus digital. E assim, ó, pra filme blockbuster, não existe mais esse debate. É o digital. Esses filmes vão continuar sendo assim. O que os filmes de super-herói precisam fazer para que eles não tenham essa cara lavada? Tem que ter mais cenário prático, tem que ter menos fundo de chroma key. É a única forma de você remediar isso. Porque as pessoas que estão lá fazendo o color grading dos filmes, eles são ultra, hiper, mega profissionais que sabem bastante, sim. Não adianta eu chegar aqui e fazer o meu edit de como que eu acho que o filme tinha que ser, porque não é só uma questão do color grading, é uma questão de limitação dos equipamentos que você está usando e das limitações que o gênero propõe. Porque, assim, ó, essa cena do Superman não é bem o caso, porque eles filmaram em loco lá naquele negócio do gelo. E o background em si tá lindíssimo ali, o background tá perfeito. Mas quando você junta com a camada da frente do Superman, aí você tem o problema. Mas eu também queria que as pessoas entendessem que fazer filme digital não é o fim do mundo. Porque existem diversos filmes digitais que são extremamente lindos. The Batman é um deles. Existem filmes que conseguem. Como é que o The Batman é tão lindo assim? Foi preparação. No caso do The Batman, porque tinha um diretor de fotografia que sabia usar aquele estúdio lá do fundo verde em tempo real, que ninguém mais sabe fazer direito aquele negócio. Qualquer outro diretor de fotografia que foi usar o volume lá, não se deu bem. O Greg Fraser sabia fazer o negócio funcionar, sem que ficasse falso. Nos filmes do Greg Fraser não ficava. Do Mandaloriano ao The Batman, ao Duna, não ficava. Tem o equipamento? Tem o equipamento, mas também tem os profissionais envolvidos. É aqui que a gente entra na questão da régua. Se hoje a gente está mais exigente ou menos exigente. Na minha opinião, hoje a gente está bem mais exigente com filmes de super-heróis. E eu não falo isso pelo aspecto técnico, né, de o filme tá mais feio, ele não tá mais feio, daí a gente gosta ou não gosta. A gente tá mais exigente com tudo. A gente tá mais exigente com a adaptação de super-herói. Com o roteiro ser bom, com o roteiro não ser uma repetição de uma fórmula que a gente já viu 1 milhão de vezes. No caso em específico do frame do Superman, eu acho que as pessoas estão exagerando um pouco nas críticas. Porque não é uma coisa feia, é só que também tá dentro do padrão de Hollywood. Tem uma coisa meio diferente ali, que é o movimento da câmera, isso ficou legal, mas não é uma coisa 10 de 10. Nesse caso, me parece realmente que eles estão esbarrando na limitação dos equipamentos que eles estão usando. Essa é uma sensação que eu tenho. Não querendo passar pano pro filme do Superman, mas meio que já passando. Porque eles usaram um efeito prático com um limite que dá pra fazer. Que é filmar com o drone o cenário que o Superman tá voando e depois colocar uma pessoa voando ali por cima. Não dá pra fazer muito melhor que isso, a não ser que você coloque ele vestido de Superman num guindaste voando junto com o drone, o que é extremamente perigoso e a gente sabe que não queriam fazer. Então, esse me parece o limite, olhando que é uma câmera digital, olhando que tem que fazer separado porque tem que ter o chroma key. Uma vez eu aprendi que o segredo de ter uma boa composição é você deixar a imagem em preto e branco. Se a imagem em preto e branco fica agradável, você já resolveu 70% do problema. E olha só essa daqui do Superman em preto e branco. Olha essa do Capitão América em preto e branco. Olha como é tudo meio chato. Percebam que o problema realmente não é a câmera. Nunca vai ser a câmera, se é digital ou se é 35mm. Mas é o processo, a preparação, a iluminação. Isso daí sim que faz diferença. Eu só espero que quando eu assistir o Capitão América, o Thunderbolts, o Superman,
esses filmes me surpreendam, cinematograficamente falando. Olhando a questão da direção de fotografia e tudo mais. Mas a verdade é que esses 3 filmes, por mais que eu tenha um hype gigante com o Superman, eu tô vendo uma fotografia como todas as outras de Hollywood para filmes de super-heróis. E é uma coisa que eu queria que fosse melhor, mas que infelizmente é o padrão atual desses filmes blockbuster. Parte por culpa do processo de filmagem, parte por culpa do equipamento, parte do ecossistema que eles têm, porque tem prazo, tem que fazer o pós, tem que... É toda uma questão diferente. Tá certo em julgar? Não tá, mas a gente ainda vai. No caso do Superman, é óbvio que tem umas pessoas se aproveitando pra jogar hate em cima do filme, mas eu também não acho que a cena não seja criticável, embora eu ainda não veja nada realmente errado na cena. É só que em termos de fotografia, tirando o corte ali, que é muito bonito, a composição, as cores e tudo mais, o granulado ali, é tudo meio né? Mas é isso, essa é a minha opinião sincera, correndo o risco de ser cancelado pela trilionésima vez esse mês. Por favor, comentem aqui embaixo, galera. E no mais, eu fico por aqui, muito obrigado e dá-lhe DC. E esse foi o vídeo das novidades de DCU. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.